Olá pessoal, eu estou dando continuidade ao vídeo. Falei um pouquinho sobre arrebatamento, um básico do básico no primeiro. E agora quero falar um pouco a respeito das provas bíblicas que a igreja não passará pela grande tribulação. Começando aqui com o versículo, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses e versículo 10. Mas antes, peço a vocês que quem não é inscrito ainda se inscreve no canal, um canal simples, mas um canal que leva a verdadeira palavra do Senhor. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, apenas para abençoar as pessoas que precisam tanto ouvir a palavra de Deus e a palavra bíblica, não tantas mentiras e enganos que tem por aí. Então peço a vocês que compartilhem e que prestem atenção. Esse será um vídeo que eu vou estar lendo alguns textos aqui. Vou se apegar bastante a alguns textos, vou ter que ler para provar a vocês. Se eu não ler vai ficar complicado. Se eu só citar e não ler, não estou provando nada. É importante que eu leia os textos, ok? Então, o primeiro texto de capítulo 1 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, versículo 10 diz assim: a esperar do céu ao seu filho, a esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. O que nós estamos falando? O tema é as provas bíblicas que a igreja não passará pela grande tribulação. E o que diz o texto? O texto diz que Jesus ressuscitou dos mortos, a saber, o Cristo que nos livra da ira futura. Então, observe que o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação, para que nós, o povo do Senhor, a igreja verdadeira, a igreja remida, lavada no sangue do Cordeiro, o povo santo, não passe pelo momento de ira, não passe pelo momento do juízo de Deus que virá sobre toda a terra na grande tribulação. Então, ele vai nos livrar da ira futura. Esse é um dos textos que provam que Jesus Cristo nos livra da ira futura. A igreja não passará pela grande tribulação, porque o arrebatamento acontecerá antes que a tribulação comece. Observamos algumas figuras. Enoque, ele subiu para o céu antes que viesse o dilúvio. Lá no capítulo 11 de Hebreus, e versículo 5, você vai ver que fala a respeito de Enoque. Vou ler para vocês aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto que como antes da sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Então, o Enoque é uma figura da igreja. Antes que acontecesse o dilúvio, ele foi transladado porque ele vivia uma vida de santidade. Ele tinha uma intimidade tão tremenda com Deus que Deus o levou vivo para a glória. Isto é uma figura da igreja. Deus vai levar a igreja, vai levar o seu povo, antes que aconteça o dilúvio, é apenas para fazer uma figura aqui, né? Antes que aconteça a grande tribulação, antes que inicie-se a ira de Deus sobre a terra, Deus levará a igreja para protegê-la, para que ela não participe da grande tribulação. Então Deus levou Enoque, uma figura da igreja, antes do dilúvio, porque ele andava com Deus. Porque a vida de Enoque era uma vida de um homem segundo o coração de Deus, de um homem santo, de um homem abençoado, de um homem que vivia a palavra do Senhor, que realmente obedecia os conselhos do nosso Deus, que procurava andar em intimidade com Deus.
Vamos falar também de Ló. Eu também vejo ele como uma figura da igreja. Isso é a minha opinião. É a minha opinião. Ló saiu de Sodoma antes que o fogo de Deus viesse sobre Sodoma. Ou seja, antes que o castigo viesse sobre aquele povo e destruísse tudo. O que Deus fez? Mandou o anjo. E esse anjo tirou Ló dali com suas filhas. E levou para um monte, depois Ló pediu para ir para Zoar, para outra cidade. Isso é mais uma figura, conforme Gênesis capítulo 19, versículo 18 ao 22, que Deus simplesmente livrou Ló da morte. Eu digo que é mais uma figura da igreja. Antes que venha o juízo sobre Sodoma, vamos tirar Ló de lá, porque Ló está andando nos meus caminhos. Então, Deus, ele vai, vou tirar a igreja antes que comece a grande tribulação, porque o sofrimento será terrível e a igreja não pode passar por esse sofrimento, porque ela me serve. A igreja tem sido fiel a mim. Eu estou falando, irmãos, de igreja verdadeira, de igreja santa, de igreja transformada. Estou falando de uma igreja que realmente ela vive essa palavra. Então, Deus não vai deixar a igreja na grande tribulação, não vai deixar a igreja nesse sofrimento, nessa perseguição terrível, porque a igreja está andando em novidade de vida, porque a igreja pertence a Ele, a igreja, ela vive para adorar o Senhor, ela vive para fazer a vontade de Deus. Então Deus é um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com a igreja. E por causa disso Deus diz: eu vou livrar a noiva do Cordeiro. Eu vou livrar a minha igreja, a minha elite, essa nação santa. Vocês vão falar, mas nação santa, Deus está falando de Israel. Não, Deus está falando de Israel também. Lá em Pedro, nação santa se refere ao povo de Israel, mas também se refere à igreja de Cristo. Se a igreja é santa, é uma nação santa do Senhor. Então Deus livra, também como livrou Ló, ele está livrando a igreja do Senhor no arrebatamento. Então a igreja não passará pela grande tribulação. E vamos a mais um texto aí, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você quiser anotar e depois conferir, pode, fica à vontade. Capítulo 2, versículo 6 a 8 diz assim, agora vós sabeis o que eu detenho, para que ao seu próprio tempo seja manifestada. Claro que aqui está falando do homem do pecado, você pode ler o contexto aqui, você vai entender que ele está falando do anticristo. Até vou ler um pouquinho mais aqui para vocês entenderem que ele está se referindo ao anticristo. Então, vou ler aqui eu vou ler aqui desde o primeiro versículo, para vocês entenderem. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela reunião com Ele, para que não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, porque o Espírito quer por palavra, quer por epístola. Nem vos perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que ainda venha apostasia. Tudo isso já aconteceu. Lembra que Paulo está falando isso aqui há mais de 2000 anos atrás. E vê os acontecimentos para vocês entenderem que, não, mas então Paulo está falando que o dia do Senhor não está perto. Isso ele falou há mais de 2000 anos. E olha tudo que já aconteceu. Então nós vivemos sim o último dia da igreja na terra. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Já está aí a apostasia. Quantos se apostataram da fé? Quantos vivem uma fé apóstata? E sem contar a igreja apóstata, que vocês sabem quem é, né? Qual é?
Porque assim será sem que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, aqui que eu quero chegar. Sem que se manifeste o filho do pecado, o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo, ele está falando agora do anticristo. Então entramos no versículo que eu queria citar para vocês. E agora vos sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Mas quem detém o anticristo? Porque as ações do anticristo já estão na terra, as ações do anticristo já estão acontecendo. Mas o que detém para que ele não se manifeste e ele comece a dominar o mundo? Os seus primeiros 3 anos e meio, que é a primeira semana de Daniel, a metade da primeira semana de Daniel, ele vem com a falsa paz para enganar multidões e depois ele se manifesta como realmente ele é. Então observa, no versículo 7, porque o mistério da injustiça opera, já está operando, a maldade está no mundo. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo 8, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Aqui já está falando da vinda para a grande tribulação, a vinda de Jesus para a grande tribulação, depois do arrebatamento, perdão. Mas o que eu quero falar aqui, ó, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará, versículo 7, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ou seja, quanto não for tirado do meio essa pessoa em que é citado aqui, o anticristo não pode se manifestar. Mas quem é esse que está impedindo a manifestação do anticristo? Observe que quando Jesus Cristo ele subiu ao céu, ele disse que enviaria quem? Ele enviaria um Consolador. Esse Consolador chama-se Espírito Santo, é o que está hoje conosco. E quando acontecer o arrebatamento, o Espírito Santo será tirado, ele sairá da terra. Ele levará a igreja até os ares, e nós estaremos sempre com o Senhor, e o Espírito Santo sai da terra. Alguns pregam que, mas o Espírito Santo vai estar aí. Não, o Espírito Santo não estará. Quem comanda a terra nesse tempo é o inferno, é o diabo. Aquilo que ele muito queria, que ele tanto quis, ele vai fazer nesses 7 anos. O Espírito Santo não está na terra nesses 7 anos. Por isso será terrível, como um dia como nunca houve. Uma tribulação como jamais houve, porque o Espírito Santo é o que está impedindo. E quando o Espírito Santo sair, que acontecer o arrebatamento da igreja, então o anticristo se manifesta. Então, isto é prova que a igreja não passará pela grande tribulação. A igreja, o Espírito Santo está na igreja, e o Espírito Santo não estando aí, a igreja não pode estar. Tanto é que as pessoas que vão ficar para a grande tribulação e que vão se arrepender na grande tribulação, muitos vão se arrepender, mas vão morrer pelo nome de Jesus Cristo, que são os mártires da grande tribulação, assim como grande parte dos judeus que morrerão e outros ainda conseguirão permanecer em vida, porque tem que ter gente para o milênio, para se cumprir a palavra. Mas a maioria serão mortos. Eles vão clamar por Deus, mas não que o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo não está na terra. Não estará na terra. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada muito hoje, porque ninguém vai entender muito a Bíblia naquele tempo. É como um livro selado. Hoje o Espírito Santo faz com que você entenda a palavra. Amanhã não. Mas como vai ser pregada a palavra de Deus na grande tribulação? Lembra-se das 2 testemunhas que estarão ali pregando a palavra de Deus. Que
estarão entre 3 anos, pelo menos metade da grande tribulação, eles estarão pregando a palavra do Senhor. E lógico, aqueles que vão se convertendo vão pregar também, mas não vai ser como agora, porque tem o Espírito Santo que age. Mas como as 2 testemunhas são 2 homens santos, 2 profetas, muitos ouvirão eles. E aí muitos ouvirão aqueles que se converterem. Mas a igreja não estará aqui. Então, isso prova que a igreja não passará pela grande tribulação. E eu quero ler mais alguns versículos aqui para vocês. Não quero me demorar, para não deixar o vídeo muito longo. Mas eu quero ler também 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9, que fala que a igreja, que prova que a igreja não passará pela grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 9. Diz assim, perdão. Porque Deus não nos destinou para a ira. Olhe bem, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira parte do versículo, Deus não destinou a sua igreja para a ira. Nós não vamos fazer parte da ira. A tribulação é chamada também da ira do Senhor. Nós não vamos fazer parte. Isso é uma prova, mais uma prova bíblica, que a igreja não fará parte da grande tribulação. Claro que eu estou falando da igreja santa, verdadeira. Não daquelas pessoas que estão dentro de um templo e que se dizem cristãos, que são servos e servas do Senhor, mas que não vivem uma vida com Cristo. Não vivem. Pessoas que vivem de qualquer jeito, se vestem de qualquer jeito. E eu não prego costumes, gente, nem tenho costumes. Mas hoje está uma podridão dentro das igrejas. A mulher que não tem mais vergonha, coloca uma roupa tão justa que marca toda a sua roupa. Entende? Então, Perdão, irmãos, houve uma interrupção aqui no vídeo, mas eu estava me referindo aí que do versículo 5, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 9, que a igreja não passará pela grande tribulação, que nós não vamos passar pela ira do Senhor. E eu estava mencionando aí que a igreja santa do Senhor, a igreja transformada, a igreja viva, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, esta igreja, ela vai subir, ela não vai ficar para a ira. Quando eu citei aqui, não sei se interrompeu ali o vídeo, mas que hoje não tem, as pessoas têm mais cuidado nem com o que se veste dentro das igrejas. Mulheres que andam com roupas tão justas que mostram toda a sua intimidade ou as roupas íntimas. Algumas que se diz cristã e se vestem nos vestidos tão curtos, saias, que é uma vergonha dentro da igreja, tem que estar usando uma toalhinha para cobrir suas vergonhas. Não é pessoas de Deus. Deus não tem parte com esse tipo de povo, porque Deus merece a reverência. Ou pessoas que exageram tanto nas suas maquiagens. Não sou contra a maquiagem, nada disso. Estou falando de coisas moderadas, mas estou falando de coisas exageradas, não moderadas, que exageram tantos e descuidam tanto e nos seus decotes, que causam pecado. Por causa disso, leva que o homem peque, e também o homem. O saradão, as pessoas que andam de qualquer jeito e querem se mostrar. Parem com isso, gente. Deus vai livrar a igreja da ira futura, mas a igreja santa. A igreja que foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Não esse tipo de gente que se diz igreja, mas que vive de qualquer jeito. Que você vê hoje dentro das igrejas coisas diabólicas mesmo. Tem coisas que é quase impossível acreditar do que acontece dentro das igrejas hoje. Porque não há santidade. Mas a igreja do Cordeiro, a igreja separada, a noiva, estou falando de noiva, de pureza, estou falando de um povo santo,
de um povo que perseverou até o fim. Esses não passarão pela ira, não passarão pela grande tribulação. Porque esses são salvos. Eles vão subir. Então não passarão pela ira. Lucas capítulo 21 e versículo 36 também fala que a igreja não passará pela grande tribulação. Lucas 21, 36. Vamos ver o que diz lá. É chato ter que ouvir tudo isso, ouvir textos, ler textos, mas é preciso. Versículo 36 diz assim: Vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais considerados por dignos de vetar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Aqui eu já meio eu falei numa linguagem mais simples para que vocês entendam. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos, né? Por dignos. Então, é melhor usar o termo mais simples. Então, eu usei considerados. Então, vigiai, pois, em todo tempo, para que sejais considerados dignos de evitar todas essas coisas. Se você vive uma vida de vigilante, uma vida de santidade, uma vida de comunhão profunda com Deus, você vai estar livre de ser pego desapercebido naquele dia. Você está vigiando e você não passa pela ira futura. Romanos 5,9. Vamos ver o que diz Romanos 5,9. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Que diz assim: Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se nós somos justificados pelo Senhor, nós somos salvos, somos livres da ira futura. Nós não participaremos da grande tribulação. Então, esse é o terceiro versículo que eu cito para vocês, que a igreja não passará pela grande tribulação. Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Ele vai falar da mesma forma, ele vai falar, Sofonias capítulo 2, vai falar também que nós não passaremos pela grande tribulação. Sofonias capítulo 2 e versículo 3 diz assim: Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias, capítulo 2 e versículos 3. Seremos escondidos no dia da ira do Senhor. Então, observa, irmãos e irmãs, que nós seremos protegidos pelo Senhor no dia da tribulação, ou seja, nós sairemos antes de acontecer a grande tribulação. Isaías 26, 20. Vamos ver o que diz Isaías 26, 20. Eu estou citando os versículos para vocês, para provar que nós não passaremos pela grande tribulação. Por mais que pareça chato, mas eu tenho que passar para vocês esses versículos, para que vocês fiquem atentos que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas para você que serve a Deus, para você que é uma bênção de Deus, para você que vive essa palavra, você vai estar com Cristo naquele dia, lá na glória, enquanto acontece a grande tribulação. E só depois voltará com Cristo no finalzinho da grande tribulação, mas isso é outro estudo. Você vai estar com Cristo também. Então vamos aí pegar o versículo 19 e 20 de Isaías 26, que diz assim: Os teus mortos viverão e os teus mortos ressuscitarão. Despertai, exultai, vós que habitais no pó, porque no teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Aí está falando da ressurreição, gente, daqueles que morreram em Cristo.
Versículo 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-se só por um momento, até que passe a ira do Senhor. Qual quarto que nós estaremos? Escondidos, protegidos na glória. Lá no momento em que nós vamos receber as coroas do Senhor, vão receber os galardões, que é o tribunal de Cristo, e logo também do tribunal de Cristo, nós também participaremos da grande ceia, onde o Senhor mesmo servirá a mesa. Isso é depois do arrebatamento. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Vamos ver? Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Que diz assim. Só um momentinho, meus queridos irmãos e irmãs. Diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor nos guardará naquele dia. Então nós não estaremos aqui nesse momento de tentação tão terrível que é o momento do anticristo, mas nós estaremos com o Senhor na glória. Então entendam que a igreja não passará pela grande tribulação. Algumas pessoas estão pregando aí sobre o arrebatamento, que é para a pessoa se converter, porque depois na grande tribulação não tem mais como se converter. Eu digo para vocês, devem sim se converter agora e subirem no arrebatamento, que é muito melhor, é glorioso, é maravilhoso. Mas quem ficar na grande tribulação tem a oportunidade de ser salvo sim, mas como eu disse no outro vídeo, mas vai ser muito difícil, porque vai ser pela morte, pela tortura, e você vai ser torturado. É como hoje, nas janelas 1040, os cristãos são torturados, e muitos morrem com farpas colocadas embaixo da unha, com torturas terríveis, com instrumentos de tortura que dilaceram o corpo. E filhos são mortos na frente dos pais para negar a Jesus, e os filhos gritam para o pai: pai, não negue a Jesus, que eu estou morrendo, mas estou indo com ele. Então isso acontece hoje nos países da janela 1040, países que odeiam o cristianismo. Mas na tribulação será muito pior do que acontece hoje. É algo assim que você não imagina, não consegue imaginar na tua mente, na mente humana, do que vai ser, quão terrível vai ser a grande tribulação. Então fuja dela. Esteja preparada para subir com o Senhor, como igreja, como noiva do Senhor. Vamos no mais um versículo que fala que o Senhor nos livra da ira futura. Vamos lá para Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel 12. Daniel 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, da qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Claro que aqui está se falando do livro da vida. Então, naquele tempo se levantará um tempo de angústia, um tempo de sofrimento, um tempo de terror na terra. Mas o Senhor livrará os seus. Todos aqueles que estão escritos no livro da vida subirão no arrebatamento e não passarão pela grande tribulação. Glória seja dada ao Senhor, que nos dá esse privilégio de subirmos para a glória do Senhor, para estarmos na glória, nos céus. Então, meus amados, queridos irmãos e irmãs, estejam firmes com Deus, sabendo que você não vai passar pela grande tribulação, se você se manter firme, se você se manter fiel, se você se manter na sã doutrina do Senhor, se você não deixar esse evangelho, se você não se envergonhar da palavra do Senhor,
se você não ir para esses evangelhos fáceis que tem hoje aí, se você não ir para esses evangelhos de prosperidade, para esses evangelhos que não se pregam a salvação, não se pregam a santidade, até alguns até falam de salvação, mas não vivem, são totalmente contra a palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja não é campanhas, a igreja se prega o evangelho vivo, se prega a salvação, se prega a vinda de Jesus, se prega a cura divina, mas acompanhada com a salvação, se prega o batismo no Espírito Santo, que poucos se falam hoje de batismo no Espírito Santo, se prega o fim dos tempos. A igreja do Senhor tem que ter compromisso, se prega santidade, se prega novo nascimento. A igreja verdadeira do Senhor é isso. Não é igrejas de prosperidade que só prega dinheiro, que só fazem campanha disso, campanha daquilo, tijolo disso, são objetos que criam para tirar dinheiro das pessoas e ensinar um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Paulo disse que mesmo que um anjo descesse à terra e pregasse um outro evangelho, seria anátema. O evangelho é simples de se pregar. As boas notícias são simples. Não tem que inventar moda, não tem que criar tanta besteira para atrair o povo. Leve a palavra. Aquele que tem que ser do Senhor, ele vai vir pela palavra. Ele não vai vir porque você vai fazer uma campanha, você vai inventar que ele vai ficar rico, que ele vai ficar milionário, que ele vai ficar isso, aquilo. Não, fala que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta e que você precisa estar pronto para não passar pela grande tribulação. Eu já vou encerrar, tem mais 2 versículos aqui para citar. Provérbios 11, versículo 8. Provérbios 11, versículo 8 também fala que nós não passaremos pela grande tribulação. Provérbios 11, versículo 8, diz assim: o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio fica em seu lugar. Mesmo você que está dentro da igreja, mas vive como ímpio, vai ficar em nosso lugar lá, no tempo de angústia, junto com os demais ímpios, com as pessoas profanas, pessoas que não professaram a fé no Senhor, que não deixaram o seu pecado, a sua vida errônea para servir o Senhor. Esses ficarão, mas a igreja não. Ela será livre da ira futura. Ela será livre de todo esse tempo de angústia. Então, observa. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Então, a igreja não passará pela grande tribulação. Quero ler agora para encerrar Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Malaquias. Só um pouquinho de paciência, meus irmãos. Malaquias 3, 16 e 17, diz assim. Malaquias 3, 16 e 17 diz assim: então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para que os que o temem, para que os que temem ao Senhor e para que os que se lembram do seu nome. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia eu farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-eis como um homem poupa o seu filho que serve. Aí vocês vão ler o contexto aqui, vocês vão entender que ele está falando da ira, está falando do dia da ira, do final dos tempos. Tanto é que eu vou ler o 4 aqui também, só para você entender que também faz parte do contexto, mas antes do texto que eu li, vocês podem ler e entender que o Senhor está nos livrando da ira futura. No capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno,
E todos soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia do Senhor virá e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que ele não deixará nem raiz nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, isso é no versículo 2, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros dos cevadouros. E pisareis os ímpios, porque serão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Aí você vai vendo o texto antes e depois aqui, vocês vão observar que Deus está falando da grande tribulação. Então, o Senhor, ele nos livra da ira futura. Ele nos dá esse privilégio de sermos arrebatados e não participar da grande tribulação. Então, a igreja do Senhor, ela não participa da grande tribulação. O Espírito Santo é tirado, então, é o que impede até hoje do anticristo se manifestar. E aí, então, o anticristo se manifesta e a igreja estará na glória, porque será num piscar de olhos. Será como, vamos dizer assim, como um relâmpago. Acontece, pronto, já aconteceu. Não se demorará o arrebatamento. Então, igreja, não lute para não passar pela grande tribulação, mas sejam fiéis ao Senhor até o fim. E Deus estará abençoando vocês, levando para a glória, e lá onde nós receberemos coroa da justiça, coroa da vitória e assim por diante, os galardões que Deus tem para nos dar. Lá no tribunal de Cristo, que o tribunal é só para os salvos, aonde mostrar as obras de cada um. E aqueles que não foram, aquelas obras que não foram queimadas receberão galardões. A ouro, prata, pedra preciosa, diamante, essas receberão galardões. Isso é outro estudo. Aqueles que foram queimados com a palha não perderão sua salvação, serão salvos, porque já foram arrebatados, mas como pelo fogo. Ou seja, serão salvos pelos trilhos, não terão galardões, só serão salvos, mas não terão galardões. Mas isso é outro assunto que eu estarei trazendo nessa série de vídeos que eu estou fazendo. Como eu disse para vocês, um básico do básico, bem simples, para vocês apenas entenderem como vai acontecer e como nós devemos agir para estar sendo arrebatados. Deus abençoe vocês, amo vocês em Cristo Jesus.